Daí, pessoal, mais uma resolução. Todos os arcos do ciclo trigonométrico possuem determinações, isto é, têm origem e extremidade. Dois ou mais arcos podem ter a mesma determinação, mas não se pode garantir que eles possuam o mesmo comprimento, pois podem ter um número inteiro de voltas completas diferentes. Neste caso, deve ser aplicada uma definição geral para representar arcos e todos os seus côngruos. Se um arco mede alfa graus, todos os arcos côngruos a ele podem ser representados da seguinte forma: alfa mais 360 graus vezes k, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Caso a medida do ângulo do arco seja dada em radianos, representa-se alfa por 2kπ, onde k também é um número pertencente ao conjunto dos inteiros. A determinação principal de um arco que mede alfa, graus ou radianos é dada de acordo com as definições. Alfa entre 0 e 360 graus ou alfa entre 0 e 2π. No caso de um ângulo maior que 360 graus, é feita a divisão por 360 graus e considera-se o resto do valor da determinação principal. O resultado da divisão mostrará quantas voltas o arco realizou. Sendo assim, a determinação principal do ângulo 4.200 é. Bom, o que ele quer me dizer nesse texto? Que existem arcos, deixa eu colocar aqui rapidamente. Vou aqui diminuir a espessura e vou colocar com uma outra cor. Ok. Então aqui eu tenho esse círculo que eu vou garantir que ele seja um círculo trigonométrico. Vou colocar aqui os eixos. Um eixo vertical e aqui um eixo horizontal. Aí eu consigo aqui ficar com as definições ou com a definição dos quadrantes. Ok. O que ele está me dizendo aí? Que os arcos possuem determinação, eles têm um começo e têm um fim, eles têm origem e têm extremidade. A origem da marcação dos arcos são sempre neste ponto, que eu vou chamar aqui de ponto A. Então, o ponto A é o início, é a origem de todos os arcos. Sentido positivo, sentido positivo e aqui sentido negativo. Ok. E aí ele está me dizendo que os arcos, eles podem ter a mesma extremidade. Eles podem ter a mesma que ele chama de determinação. Então eles podem ter a mesma determinação, podem ter a mesma extremidade, porém o tamanho deles pode ser diferente. Por quê? Porque depende do número de voltas que este arco vai girar aqui no ciclo trigonométrico. Por exemplo, se eu pego um arco de 40 graus, então deixa eu tomar aqui um arco de 40 graus, mais ou menos aqui, e eu vou atribuir aqui um valor 40 graus. Então esse arco possui essa determinação, 40 graus, para neste ponto do primeiro quadrante. Mas observa que um arco de 400 graus também vai parar nesse ponto, porque o arco de 400 graus ele vai sair da extremidade, da origem, vai dar uma volta completa, 360, e vai andar mais 40. Então eu consigo perceber que o arco de 400 graus também cai no mesmo lugar, ou seja, tem a mesma determinação. Ele é um arco, portanto, côngruo. E eu posso pegar, inclusive, um arco de 760 graus. O que é o 760 graus? Bom, eu vou dar uma volta, 360, vou dar mais uma segunda volta, vou chegar na origem aqui, então eu já tenho 720, né, para duas voltas, e mais o 40 graus, eu vou chegar no 760. Então nota que o 760 ele resulta de duas voltas e mais 40. Então ele tem a mesma determinação, ou seja, ele cai no mesmo lugar, ele tem a posição da sua extremidade no mesmo ponto aí, nesse primeiro quadrante. Então esses três arcos são arcos côngruos, 40, 400 e 760. E esse 40 graus aqui, ele é chamado de MDP, que é a menor determinação positiva, ou é o arco côngruo de primeira volta. Né? Então ele é o arco, vamos dizer assim, mais importante, é como se ele fosse o arco base.
Na explanação que ele faz no texto, no corpo da questão, que é quase que esse enunciado ele é praticamente a teoria, né? É como se fosse a conceituação utilizada na resolução. Então, nessa explanação do enunciado, ele diz que o alfa graus, é esse arco base. Então, eu tenho alfa mais 360 vezes um certo número de voltas, né, que é o K vezes 360, ou alfa mais 2kπ, que também é o alfa mais um certo número de voltas, só que aqui em graus, e aqui em graus, e aqui em radianos. Então, esse 40 é como se ele fosse o alfa. Então, dá para dizer que esse 400, vamos pegar o 400 aqui, ó. Esse 400, o que que ele é? Ele é o 40 mais 1 vezes 360. É como se esse K valesse 1, é o número de voltas completas em graus. Assim como o 760 também é igual a alfa, também é igual ao 40, mas só que daí duas voltas. 2 vezes 360 graus e assim por diante. Ok? Então, é isso que ele está colocando aí no exercício. Bom, e aí ele ainda remenda, né, ou ele emenda aqui no final, dizendo que no caso de um ângulo ser maior que 360, é feita justamente a divisão por 360, que vai me dar o número de voltas e vai me dar também a determinação principal. E quem é essa determinação principal ou menor determinação positiva? É o resto. Então, o resto da divisão vai ser a MDP e o quociente vai me dar um número de voltas. Então, é isso que o exercício quer. Então, na realidade, a resolução do exercício é muito simples, né? Toda essa explicação que eu coloquei aqui é uma espécie de apoio teórico. É o que ele está colocando aqui no enunciado. O enunciado é a própria teoria. Né? Então, isso aqui tudo poderia ter sido suprimido do exercício e simplesmente perguntado qual é a determinação principal do ângulo 4.200 graus. Certo? Então, o exercício propriamente é essa parte final. E aí ele até me disse como que eu devo fazer, né? Ele disse que eu devo pegar esse 4.200 graus e tenho que dividir por 360 graus, que é o valor de uma volta em graus. 420 por 360 me dá uma vez. 1 vezes 360 resulta 360, ok. Diminuo aqui 0. 12 menos 6 dá 6. Aqui cedeu, me sobrou 60 graus. Baixa o 0, 600. 600 graus divide por 360, não chega a dar 2, dá 1. 1 vezes 360 resulta 360. E aqui me sobra 240. Bom, aí eu atingi um valor aqui menor que 360. Então, o que significa isso? Qual é a interpretação que eu faço a respeito dessa divisão? Que são 11 voltas inteiras. Então, o número de voltas aqui são 11 voltas inteiras, e mais um resto, né, mais um percurso de 240 graus. Então, esse 240 graus é a MDP, é a menor determinação positiva, ou é também chamado de determinação principal. E aí eu marco na alternativa C. Ok? Então era isso, espero que esta resolução aí contribua no teu estudo. Um forte abraço, obrigado pela visita e até a próxima.